Eu queria convidá-lo e convidá-la a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Eu vou ler do versículo 10 até o versículo de número 12. Tanto o capítulo 52 quanto o 53, que eu pedi para você abrir, fala a respeito do sofrimento do Senhor, o sofrimento vicário do servo do Senhor. É uma promessa sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Desde o versículo 13 do capítulo 52, nós encontramos essa mensagem, mas eu quero ler do capítulo 53 a partir do versículo 10, finalzinho do texto. Todos acharam? Coloque-se em pé. Eu queria que você ouvisse esse texto. O profeta, ele vai questionar a respeito de quem creu na pregação, quem ouviu o que foi dito, e falará do servo sofredor que tomou sobre si as nossas enfermidades, que levou sobre si as nossas dores. E a partir do verso 10, diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Até aí. Esse texto fala de Jesus, o nosso Senhor, Jesus o Redentor, Jesus o servo sofredor, aquele que, sendo perfeito, pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E nós nos reunimos aqui nessa noite para celebrar a Ele, para adorá-lo, para bendizê-lo, por tamanha salvação ministrada a nós. Por isso eu queria pedir para que vocês abrissem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Hoje, obviamente, pela celebração da Páscoa, nós estaremos interrompendo a nossa série nos 10 mandamentos, nas 10 palavras. A gente retoma a 9ª palavra, já estamos na 9ª, no próximo domingo. Hoje, devido a essa data comemorativa de muita alegria para nós, eu gostaria de fazer a leitura de um texto do apóstolo Paulo, que se encontra na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Eu gostaria de fazer a leitura dos primeiros 11 versos deste capítulo. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu
ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Até aí. Celebramos a Páscoa. A Páscoa significa passagem. Desde o Antigo Testamento, como vimos hoje pela manhã no nosso culto, às 7 horas da manhã, quando Deus libertou o povo da terra do Egito, fez com que o povo celebrasse a primeira Páscoa. Uma festa de passagem, porque aquele povo que era escravo se tornaria um povo liberto. Quando Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, pelo menos a última celebração dele com os discípulos, Jesus, naquela semana, conhecida por nós como a Semana Santa, ele mostra que Deus estava dando libertação aos que nele criam, mas agora para uma nova vida. Se lá no Egito o povo foi liberto da escravidão para ter uma vida de liberdade, em Cristo nós nos tornamos livres da penalidade do pecado para vivermos em plenitude junto a Deus. Fomos libertos dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Corinto, ele reforça essa mensagem do Evangelho aos seus leitores. Ele quer que aqueles que estão lendo a carta tenham em mente e fixo no seu coração tudo o que Jesus havia feito por cada um deles. Por isso ele fala: olha, eu lembro novamente vocês o Evangelho que eu já preguei. Eu lembro novamente as boas novas que eu já trouxe a vocês. Eu estou recordando aquilo que vocês já estão cansados de saber, mas é preciso que seja mais uma vez dito, porque vocês já receberam essa palavra, e é nessa palavra que vocês precisam perseverar. Vocês precisam manter o foco, manter a constância, precisa se manter contínuos no Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que Deus se fez homem, morreu naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos para que vocês tenham nova vida. O Evangelho é simples. A palavra do Evangelho, ela é tão simples que gerou incômodo no coração dos judeus e no coração dos gentios. O próprio apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho se tornou loucura para alguns. Se tornou loucura. Mas é o poder de Deus. O poder de Deus que transforma vidas. E aqui então Paulo está reforçando isso, dizendo: olha, vocês precisam se manter perseverantes nisso. Perseverantes em Cristo. No Cristo que ressuscitou dentre os mortos, conforme as Escrituras haviam anunciado. E ele vai argumentar com os leitores de Corinto sobre a vida de Jesus através dos textos do Antigo Testamento. Ele vai dizer: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós lemos no início do nosso culto de adoração a Deus um texto do profeta Isaías, que falava a respeito do servo sofredor, um anúncio da vinda do Messias. Portanto, Paulo, quando ele escreve aqui, ele está dizendo que aquilo que foi prometido foi cumprido segundo as Escrituras. E ele vai continuando dizendo: olha, ele foi sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele vai, de maneira argumentativa, mostrando que tudo quanto ocorreu com Jesus já havia sido predito pelos profetas. E ele quer dessa forma fazer com que cada um dos que viessem a ler a carta aos Coríntios pudesse ter compreensão clara de que aquilo que estava sendo pregado, dito e ensinado era uma verdade que já havia sido anunciada. Ele se fundamenta nos textos do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, ele se fortalece no seu argumento
com as testemunhas do tempo presente. Ele vai dizer: esse Jesus, que foi sepultado, que morreu, que ressuscitou, ele apareceu para Cefas, mas não foi só Cefas que o viu, os 12 apóstolos viram também, não tem só uma testemunha, tem mais. Mas não tem só essas 12 testemunhas de pessoas que andaram com ele, mas também ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Muitas pessoas viram ele ressurreto. Grande parte desses 500 estão vivos ainda entre nós. Alguns já dormiram, alguns já morreram, já partiram, mas tem testemunhas vivas ainda hoje, o apóstolo Paulo dizendo, que viram ele ressurreto. Depois ele foi visto de novo por Tiago, depois por todos, e além destes eu também vi. Paulo está mostrando que a mensagem do Evangelho, ela tem fundamento nas Escrituras que já haviam sido anunciadas, e havia também confirmação daqueles que em tempo presente estavam participando da história. O propósito desse texto do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto é mostrar que tudo aquilo quanto havia sido pregado, ensinado, era uma verdade. Por quê? Se Cristo de fato não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé. Se Cristo de fato não ressuscitou dentre os mortos, é inútil a nossa fé. A fé cristã, ela se fundamenta sobre a crença que temos de que Jesus se fez homem, morreu, mas ressuscitou. A fé na ressurreição. E se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados com Ele. A mensagem do Evangelho. E Paulo diz: olha, eu vi com os meus próprios olhos o que Deus fez, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Mesmo sendo eu o menor dos apóstolos, mesmo sendo eu aquele que perseguiu a igreja de Jesus, mesmo sendo eu tão falho quanto sou, eu vi. Eu tenho trabalhado de maneira intensa em favor do Evangelho. Eu tenho trabalhado de maneira dedicada à causa do Evangelho, talvez até mais do que os outros apóstolos, mas eu fui um perseguidor da igreja, e eu vi Cristo ressurreto dentre os mortos. Paulo se coloca na condição de pecador, de um homem falho, limitado, que cometeu os seus equívocos, que cometeu os seus erros contra a igreja do Senhor, mas que pôde contemplar a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Eu persegui a igreja, eu persegui, mas eu também fui testemunha de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo dá o seu exemplo de vida, quando Paulo fala a respeito de si, quando ele diz eu sou o que sou, Paulo está dizendo: eu não posso negar a minha história, eu não posso negar quem eu fui, e eu não posso negar quem eu sou, mas quem eu sou hoje, eu sou porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e fez de mim uma nova pessoa. Me foi concedida pela graça de Deus uma nova vida. E eu gostaria que você focasse comigo nessas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ressurreição. Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo tinha sua história. A história de um judeu dedicado ao judaísmo. Um fariseu, um homem da lei, zeloso ao ponto de perseguir aqueles que estavam se tornando cristãos pela mensagem do Evangelho. Ele tinha na sua linhagem familiar uma linhagem muito valorizada e honrada pela tradição judaica. Ele era um homem que havia adquirido muito conhecimento
teológico para a sua época. Era alguém formado, capacitado. Era alguém que tinha um currículo acadêmico invejável para o seu tempo. Mas tudo isto o conduziu a perseguir a igreja de Jesus, a perseguir a mensagem de Jesus, a perseguir a ideia do Evangelho de Jesus. Até que um dia, ele se encontra com Jesus. E ele só é quem ele é, porque ele se encontrou com Jesus. Porque ele não só conhecia a teoria, a história, a tradição oral, de um para o outro a respeito de quem era Jesus. Ele se tornou quem se tornou porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. A graça de Deus em Cristo Jesus o alcançou. E quando a graça de Deus em Cristo Jesus o alcançou, ele pôde testemunhar que assim como muitos outros viram o Senhor ressurreto, ele também o viu. Nós só conseguimos testemunhar, nós só conseguimos declarar, nós só conseguimos viver uma nova vida se de fato tivemos ou se tivermos um encontro pessoal com Jesus. Porque o que muda, o que transforma o coração humano, o que transforma as atitudes humanas, o que transforma o comportamento humano, não é tão somente o que conhecemos, não é tão somente o que aprendemos teoricamente, mas é como aquilo que nos foi transmitido de fato impacta e transforma o nosso coração. O Evangelho ele transforma, porque o Evangelho não é teoria, o Evangelho não é conceito, o Evangelho é a pessoa de Jesus. Ninguém muda de vida por mudar de religião, ninguém muda de vida por mudar de igreja, ninguém muda de vida por mudar de placa denominacional, mas a pessoa se transforma quando de fato os seus olhos se abrem e ela enxerga que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é graça. A graça é a ação divina que vem sobre nós e abre os nossos olhos para que de fato reconheçamos o quão pecador somos e dependentes da graça de Deus em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Por isso que, por mais que nós falemos, por mais que nós queiramos insistir com alguém, por mais que nós venhamos bater na mesma tecla, por mais que nós sejamos persistentes a respeito da comunicação da palavra de Deus com alguém, se não for a ação do Espírito de Deus de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa não entender que Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, não há o que possa ser feito por nós para que haja conversão, porque só existe mudança de vida no encontro com Jesus. Não importa quantos argumentos sólidos nós tenhamos, não importa quão convincente seja a nossa oratória, não importa o quanto sejamos hábeis em influenciar os outros, todas essas coisas, elas se acabam com o passar do tempo, elas se esvaem no decorrer dos dias. Mas uma vida que se encontra realmente com o Cristo ressurreto, essa vida se transforma e nunca mais retorna para o mesmo lugar. Jesus transforma a vida do ser humano. Jesus transforma. E Paulo está dizendo: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, não se tornou inútil. A nossa vida precisa ser uma vida que dia após dia esteja na presença de Cristo Jesus. O que transformará a maneira como lidamos com as coisas no nosso cotidiano é a nossa relação com Jesus. O que vai mudar a forma como nós nos comportamos dentro de casa não é o quão esforçados sejamos, mas sim
como está a nossa comunhão com Cristo Jesus. O que vai nos ajudar a lidar com os desafios do dia a dia, com os problemas que enfrentamos na empresa, com as dificuldades dos relacionamentos que temos, com as pessoas próximas de nós. Não é o quanto venhamos a adquirir conhecimento a respeito de relacionamentos, mas sim o quão próximo de Jesus estamos no nosso dia a dia. É Ele que transforma o nosso coração, é Ele que transforma a nossa vida, é Ele que transforma os nossos relacionamentos, é Ele quem faz de nós quem devemos ser. É Ele quem nos molda para que sejamos semelhantes a Ele, para que alcancemos, como diz o próprio apóstolo Paulo, a estatura de varão perfeito. É Ele que vai moldando a gente. É Cristo, por meio do Espírito de Deus que habita em nós, que vai moldando as nossas atitudes e o nosso coração dia após dia. Mas para isso, precisamos de fato crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Não uma crença limitada a um conhecimento, não uma crença limitada à questão catequética de que a ideia se tornou real na nossa mente, mas precisa ser uma fé que seja vivenciada por nós, que seja posta em prática à medida que vamos vivendo dia após dia. Uma fé que é vivenciada nos nossos relacionamentos. Crer em Jesus e que nós possamos continuar pregando e crendo a respeito desse relacionamento profundo com Cristo. Todos nós enfrentamos as nossas batalhas e os nossos desafios do dia a dia. Todos nós, sem exceção, nós temos situações de adversidades que são travadas nos relacionamentos familiares, no nosso desenvolvimento profissional, nos relacionamentos comunitários, seja na igreja, no grupo do esporte que praticamos. Todos nós enfrentamos muitos e muitos desafios, mas nós temos uma mensagem que nos auxilia, que nos traz conforto e consolo, porque crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós sabemos que não estamos sozinhos diante desses desafios todos. Sabemos que Ele está conosco, porque Ele assim prometeu que estaria conosco todos os dias, todos os santos dias, até a consumação dos séculos. Ele ressuscitou dentre os mortos. E eu queria que nessa noite nós pudéssemos ter um tempo de oração, para que essa mensagem viva se torne de fato real para nós em nosso cotidiano. Que você experimente da presença de Deus todos os dias da sua vida. Que você acorde amanhã pela manhã, que você venha acordar amanhã cedo, uma segunda-feira, e dizer: Deus, obrigado pela sua presença aqui comigo. Quando você sair para ir para o trabalho, para ir para a escola, quando você for para as suas atividades, que você faça: Senhor, obrigado porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Quando você for resolver os problemas da empresa, quando você for gerenciar uma situação dentro da sua casa, quando você tiver um problema que está te tirando a paz, para tentar solucionar, que você possa dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor não me deixa só, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor está presente comigo. Quando você tiver um problema com o seu filho, a sua filha, com o seu pai, a sua mãe, com o seu irmão, que você se lembre que você não está só, porque aquele que ressuscitou dentre os mortos está presente com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos só. Cefas viu, Tiago viu, mais de 500 pessoas viram, o apóstolo Paulo viu, e que nessa noite os nossos olhos contemplem também Jesus ressurreto dentre os mortos, pois vivo Ele está. Que Deus assim nos abençoe. Fique em pé. Vamos